Olá, pessoal. Vamos tratar hoje aí um resumão intensivo, noções básicas de direito previdenciário. O direito previdenciário ele é muito importante porque a gente viu, para quem está acompanhando as aulas, os impostos nós pagamos sem uma contraprestação específica. Já aqui no direito previdenciário, o contribuinte da Previdência Social, que recolhe a contribuição previdenciária, o INSS, ele tem uma contraprestação direta. Ele consegue acessar os benefícios. É um seguro para quem é contribuinte. Quem não contribui não pode usufruir desses benefícios. No caso da Previdência Social. Fazendo uma introdução aqui, a Previdência ela está dentro de um conceito de Seguridade Social. A Constituição fala de Seguridade Social e quando fala Seguridade Social nós estamos falando de 3 elementos. Um deles é a Previdência, o outro é a Assistência e o outro é Saúde. A Previdência Social nós temos o regime geral, esse que é para todos, que é o que nós vamos nos aprofundar nos próximos slides. O regime próprio, que é destinado aos servidores públicos, não vai ser o tema da nossa aula de hoje. E o regime complementar, aquele em que a pessoa pode contratar com uma instituição financeira um sistema aí de aposentadoria complementar. Ela faz o programa particular, não esse programa público. Dentro da Seguridade Social, nós temos o conceito de assistência social. Esse independe de contribuição. Pode acontecer a pessoa nunca ter contribuído e ter acesso a esse benefício. Existe uma lei, o pessoal chama de LOAS, Lei de Organização da Assistência Social, que prevê um benefício de um salário ao idoso, 65 anos ou mais, e ao deficiente que não tem condições de prover o próprio sustento, nem de tê-lo provido pela família, cuja renda familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. O benefício deixará de ser pago quando houver superação das condições que deram origem à concessão do benefício ou pelo falecimento do beneficiário. Esse benefício assistencial é intransferível e, portanto, não gera pensão por morte, pensão para os dependentes. É importante, às vezes a pessoa chega na melhor idade, o idoso, ele vai no INSS e fala assim, vou me aposentar. Chega lá, ele não entende direito em algumas situações e está recebendo ali um salário. Fala, estou aposentado, me aposentaram. Mas, quando ele falece, os herdeiros, os dependentes, vão querer dar entrada no benefício da pensão por morte e pode ter esse benefício negado, porque vai descobrir lá que ele não era aposentado, mas recebia um benefício da assistência social, o LOAS, que é um salário mínimo. Então é importante saber se realmente, porque só vai se aposentar quem contribui, quem preenche os requisitos. Quem não preenche os requisitos não se aposenta. Como a gente falou, a Previdência Social é um benefício para o segurado contribuinte. Ok? E outro ponto da Seguridade Social é a saúde. Nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde,
que o Brasil é referência nesse modelo. Ele é universal, ele é para todos e independe de contribuição. Ele é irrestrito. Qualquer pessoa que precisar de um atendimento médico pode-se recorrer ao Sistema Único de Saúde, independente de estar em dia ou de contribuir. Entrando aqui no tema Previdência Social. Nós vamos tratar na aula de hoje no regime geral da Previdência. Não vamos falar do regime complementar, nem do regime próprio, que é dos servidores. Nós vamos falar do regime geral. A Previdência é um seguro social para assegurados contribuintes, é o que nós estamos falando aqui. O segurado pode ser um segurado facultativo ou segurado obrigatório. Quem é o segurado facultativo? Aquele que não exerce uma atividade econômica remunerada. Não tem renda. Exemplo clássico: a dona de casa, o estagiário. São pessoas que não possuem uma renda própria. É segurado obrigatório quem exerce uma atividade remunerada. Quem tem remuneração é um segurado obrigatório pela lei. E ele traz alguns tipos de segurados obrigatórios. O primeiro dele, o empregado, o clássico, o seletista, que tem lá os requisitos do SHOP, para quem assistiu à aula de Direito do Trabalho, os requisitos do vínculo de emprego: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Se você não entende esses conceitos, volta lá na aula de Direito do Trabalho, no tema conceitos, requisitos da relação de emprego. Empregado pode ser também um empregado doméstico, aquele que trabalha em âmbito residencial sem fins lucrativos. No âmbito residencial, exemplo aqui, a babá, o motorista, a governanta. O trabalhador avulso, aquele que trabalha em atividade portuária, através do sindicato ou do órgão, o órgão gestor de mão de obra. O segurado especial, aí nós temos o produtor rural, o meeiro, o pescador e o assemelhado. E aqui entra uma grande parte hoje da população, o contribuinte individual. Quem não se enquadra em nenhum dos outros, mas exerce uma atividade remunerada, vai se enquadrar nessa categoria de contribuinte individual. Conceito entre filiação e inscrição. Filiação. O segurado obrigatório tem uma regra diferente do segurado facultativo. Vamos falar do segurado facultativo, que é mais simples aqui. O segurado facultativo é aquele que não exerce. Lembra lá da dona de casa, por exemplo. A inscrição e a filiação dele vai ocorrer ao mesmo tempo a partir do primeiro recolhimento. E ele não pode recolher de forma retroativa. O contribuinte facultativo, ele se inscreve, ele se filia quando ele recolhe a primeira contribuição previdenciária. Quando estamos falando do segurado obrigatório, a inscrição é o ato formal, é o cadastro lá no INSS, que vai ser o PIS, para quem geralmente é empregado, ou vai ser o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. A partir dos 16 anos, salvo o aprendiz de 14 a 24 anos. A filiação é o marco jurídico da relação. É o exercício de uma atividade remunerada independente de inscrição.
Isso permite ele recolher eventuais contribuições em atraso. O autônomo, ele comprovou que exercia atividade autônomo, de forma autônoma. Ele é um contribuinte individual, apesar de ele não estar inscrito formalmente, ele não ter recolhido. Se ele comprovar que exercia uma atividade remunerada, ele é considerado uma pessoa filiada, podendo, a partir do momento que ele iniciou aquela atividade, recolher as contribuições em aberto. O aposentado que retorna ao trabalho é filiado obrigatório do regime geral. Está aposentado, voltou à atividade, que hoje é muito comum isso. Ele é um segurado obrigatório, ele deve contribuir. Tem o princípio da solidariedade no direito previdenciário, onde todos devem contribuir aí para o sistema se manter. Conceitos iniciais: manutenção e perda da qualidade de segurado. Enquanto o segurado estiver contribuindo para a Previdência, ele mantém essa qualidade de segurado. Quando ele deixar de contribuir e ficar um período sem inativo, ele pode perder o status de segurado, né? Não tendo direito de acessar os benefícios se não preencher os requisitos legais. Período de graça. É um período na vida laboral em que a pessoa não está contribuindo para o regime geral, mas mantém a qualidade de segurado por um certo tempo, sem limite de prazo para quem está recebendo um benefício, exceto o auxílio doença, tá? O auxílio acidente. Essa é a exceção. Se ele estiver recebendo um auxílio acidente, ele e não está contribuindo, ele pode perder a qualidade de segurado. Outra regrinha: até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade ou das contribuições. Essa regra geral. Parou de contribuir, tem 12 meses, em período de graça. Depois dos 12 meses, ele perde a qualidade de segurado. E tem algumas exceções, como a nossa aula quer dar um resumão, te dar uma noção geral de como funcionam os conceitos básicos, aqui nós não vamos nos aprofundar nas exceções. Conceitos aí iniciais. Atualização. Para o contribuinte individual, o período de manutenção da qualidade de segurado inicia-se no primeiro dia do mês subsequente ao da última contribuição com valor igual ou superior ao salário mínimo. Pessoal, acontece de pessoas receberem, na prática, valor inferior ao salário mínimo. E ela contribui lá em cima de R$900, R$800, R$500. Ele contribuiu em cima do mínimo. Apesar de ter um recolhimento, não vai ser contado, porque ele precisa recolher sobre o salário mínimo. Esse é um ponto importante. O segurado que receber remuneração inferior ao limite legal mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado se efetuar os ajustes de complementação. Salário contribuição. Em cima do que eu vou contribuir para a Previdência? O empregado trabalhador avulso em cima da remuneração auferida em uma ou mais empresas. O empregado doméstico em cima da remuneração registrada na carteira de trabalho. O contribuinte individual, que é uma boa parte
aqui da população em cima da remuneração auferida pelo exercício da sua atividade por conta própria durante o mês, o total da sua remuneração. O segurado especial, ele contribui com um percentual sobre a comercialização de sua produção. Ok? E o segurado facultativo, que ele não tem uma renda sobre o valor por ele declarado, tendo que observar no mínimo o salário mínimo para poder contar. Ok. Limite mínimo. Para o empregado, o doméstico, o avulso, é o piso salarial da categoria previsto na lei, nas negociações coletivas. Não tendo um piso, ele tem que observar o salário mínimo. O salário mínimo é atualizado todo ano. E o limite máximo? O limite máximo é fixado pelo INSS, atualizado periodicamente pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Atualmente, hoje, enquanto a gente está gravando essa aula, está em R$ 6.433,57. Então, veja. O trabalhador, ele trabalha numa empresa e ele ganha lá R$3.000. Ele vai pagar a contribuição previdenciária dele sobre R$3.000. Ele trabalha em duas empresas. Em uma ele ganha 2, na outra ele ganha 2. Ele vai contribuir nas duas empresas, sobre a empresa A, sobre a empresa B. Na remuneração total ele ganhou R$4.000. Ele não atingiu o teto, o limite. Em uma empresa ele ganha R$6.433,57. Ele recolheu sobre esse valor. Na outra empresa, ele fica dispensado de recolher, porque ele já recolheu sobre o teto. Tá bom, pessoal? Ficou claro? Parcelas que não estão sujeitas ao pagamento da contribuição previdenciária. Os benefícios da Previdência, salvo o salário maternidade. A parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação. Lá o Vale Alimentação não incide contribuição previdenciária sobre aquele benefício. A multa de 40%. O valor relativo às férias indenizadas em 1/3. As parcelas recebidas de Vale Transporte. Recebeu o Vale Transporte, não tem contribuição previdenciária sobre aquele benefício. Ajuda de custo. Diárias. Bolsas. Aquilo que não tem natureza salarial, mas tem natureza de benefício. Parcelas que vão ter a incidência de contribuição previdenciária que tem natureza salarial. Participação nos lucros e no resultado. O abono de PIS e COFINS, PIS/PASEP. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecida pela empresa contratada para trabalhar em local diverso da sua residência, em canteiro de obras ou local que por força de atividade exija deslocamento, observado as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, quando tiver natureza salarial, pagos em dinheiro, não pago como natureza de benefício. Os prêmios, abonos, que integra adicionais de insalubridade, periculosidade, aviso prévio, 13º, férias gozadas, adicional de hora extra, adicional de produtividade, salário, maternidade, com exceção à regra dos benefícios previdenciários, não se inclui. O que tiver natureza salarial vai ter a incidência da contribuição previdenciária. Aquilo que não tem natureza salarial, não tem natureza de benefício,
não incide a contribuição. Bom, proporcionalidade. Se o segurado exerce mais de uma atividade remunerada, é considerado como segurado em cada uma delas. E, por conta disso, também deve contribuir em cada uma delas. A proporcionalidade do estado de contribuição determina o cálculo da contribuição do segurado proporcionalmente sobre cada remuneração. É aquilo que nós conversamos. Se ele estiver trabalhando em 2 empresas, em 3 empresas, ele vai recolher observado o limite mínimo e observado o limite máximo. Vamos falar aqui agora das alíquotas. Nós falamos sobre o que ele vai recolher, mas quanto ele vai recolher. No caso aqui do empregado, do doméstico, do avulso, o sujeito passivo lembra que o direito é um conjunto de normas destinado a regular condutas humanas entre sujeitos, de forma que tenha a relação jurídica estabelecida entre o sujeito ativo, no caso aqui o sujeito ativo, a Previdência Social, a União, tá? E do outro lado o sujeito passivo, o contribuinte, que tem o ônus, o dever de suportar o encargo daquela relação, que é entregar um determinado bem, uma conduta de entregar uma coisa certa, um valor aqui. Trata-se aí de o dinheiro é um bem fungível, é um bem que pode ser substituído. Eu tenho que pagar uma determinada quantia. Bom, o sujeito passivo, nesse ponto aqui, o empregado doméstico, o avulso, vai arrecadar, vai pagar o pagamento do benefício do regime geral da Previdência Social. O fato gerador consiste em auferir renda sobre o salário de contribuição, sobre o que recebeu. As alíquotas são progressivas e o vencimento é todo dia 20 do mês subsequente ao da competência. Recebeu nesse mês, recolhe no mês seguinte, referente ao mês anterior. Aqui tem a tabela. Esses valores são atualizados todos os anos. E como o vídeo fica aí no YouTube, é importante você pesquisar na internet se esses valores estão atualizados. Estamos gravando essa aula aqui em 2021, agosto de 2021. Refere-se, então, a essa tabela nesse momento. Mas como você está aprendendo a teoria geral aqui, a tabela pode atualizar, mas a ideia, a concepção, você mantém, independente desses valores serem alterados. Então, até R$ 1.100, 7,5%, 9%, 12%, 14%. Do contribuinte individual, pessoal, que é aquelas pessoas que não se enquadram nas outras categorias, cai aqui no contribuinte individual. Eles vão arrecadar sobre o salário de contribuição uma alíquota de 20%, é a regra geral, 20%, 11% ou 5%. Se recolhe uma alíquota menor, ele não se aposenta aí por tempo de contribuição, ele se aposenta somente por idade. E o vencimento é todo dia 15 do mês subsequente ao período de competência. O contribuinte facultativo, aquele que não possui uma atividade econômica, a dona de casa, o estagiário. São os exemplos mais simples. Eles vão recolher sobre o valor declarado, observado no mínimo sobre o salário mínimo, a alíquota de 20%, a regra geral. A alíquota reduzida de 11% ou 5% fez para buscar trazer mais pessoas para contribuir,
mas não tem direito a se aposentar por tempo de contribuição, vai se aposentar apenas por idade. Vencimento também todo dia 15 do mês subsequente ao período de competência. O segurado especial. Lembra lá do produtor, do pescador? Eles contribuem um percentual sobre a comercialização da produção. A base de cálculo é a receita bruta oferida ali pela comercialização da produção, uma alíquota de 2% mais um adicional de 0,1% para o pagamento de benefícios resultantes de acidente de trabalho. O vencimento todo dia 20 do mês subsequente ao da operação da venda. Até aqui nós observamos e estudamos as contribuições dos trabalhadores, dos segurados. Agora nós vamos ver a contribuição patronal, a contribuição da empresa. A empresa ela contribui 20% sobre a folha de remuneração de quem lhe prestou serviços. 20% sobre a folha de pagamento. Mais um adicional de 1, 2 ou 3%, conforme a insalubridade determinada pelo médico ou engenheiro do trabalho nos laudos do PCMSO. Tá bom? Se é uma atividade exercida pela empresa, permitir aposentadoria especial, tem um adicional de 6, 9 ou 12%. Além disso, tem percentuais que são de contribuição previdenciária que vai para o INSS e depois são repassados para o sistema S, para o Sescop, que é o S das cooperativas, para o S, o Senai, que é da indústria, o Sesc, que é do comércio, do transporte, SESC, Senat, e assim vai. E o sistema financeiro tem ainda um adicional de 2,5%. Os bancos aqui, principalmente. E recolhe, as empresas devem recolher dia 20 do mês subsequente. Quem é dono de empresa, gestor de empresa, é importante acompanhar se está sendo recolhido corretamente, ter essa noção para você poder cobrar do seu contador, da sua contabilidade. Contribuição do MEI, do microempreendedor individual. Ele recolhe ali 5% sobre a folha de remuneração do empregado. O MEI que contrata empregado, esse é o requisito. E é pago todo dia 20 do mês subsequente ao da competência. Do empregador doméstico, ele paga, em vez de 20%, ele paga 8%. É uma alíquota reduzida aqui para o empregador doméstico. Certo? O empregador que contrata empregado doméstico, o dia de pagamento é dia 7 do mês seguinte ao da competência. As empresas também pagam o PIS. Esse PIS é destinado também à Previdência Social. O sujeito passivo é a empresa, a entidade ou ela equiparada. Destinação do valor para o pagamento do seguro-desemprego e abono anual. O fato gerador é oferir renda. A base de cálculo é a receita bruta. A alíquota depende se a empresa está no regime cumulativo ou no regime não cumulativo. 0,65 ou 1,65. COFINS. Também ali é uma contribuição destinada para a Previdência Social, é recolhido pela empresa, tem como destino o financiamento da Seguridade Social como um todo,
para as empresas que oferir faturamento é apurado sobre a receita bruta mensal, depende do regime que ela está enquadrada, no regime cumulativo ou não cumulativo, ela tem uma alíquota diferenciada. Contribuição social sobre o lucro líquido. Outra contribuição também destinada à Previdência Social para o financiamento da Seguridade Social como um todo. O fato gerador é obter lucro. A contabilidade faz um balanço, apura o resultado, em cima desse resultado positivo, o valor que tende a remunerar o capital dos seus investidores. Sobre esse valor, tem a alíquota aí de 15% para as instituições financeiras e 9% para as demais pessoas jurídicas. Relação jurídica de benefício. Bom, o sujeito ativo, o credor, será o beneficiário da Previdência que possui vínculo de filiação com o INSS, o segurado, ou pessoa ligada ao segurado por dependência econômica, os dependentes. Nessa análise, o sujeito ativo, o credor, é aquela pessoa que vai poder exigir o benefício junto à Previdência Social. O sujeito passivo, o devedor, será sempre o INSS. O INSS que está recebendo ali a contribuição previdenciária, ele tem o dever, se a pessoa preencher os requisitos, de conceder o benefício previdenciário. O objeto dessa relação desse sujeito ativo, sujeito passivo, o objeto, as prestações previdenciárias previstas pelo plano de benefícios da Previdência Social, que se divide em benefícios e serviços. Os benefícios serão sempre financeiros, que nós vamos ver mais para frente os benefícios. E serviços está relacionado a atividades como o INSS pode fazer ali, uma perícia. A perícia é um serviço oferecido pela Previdência Social. A perícia em casos de constatação de incapacidade temporária, incapacidade permanente, a requalificação da mão de obra, são exemplos aí de serviços oferecidos. Esclarecimento de dúvidas, cursos, palestras, o INSS faz tudo isso. O vínculo é a relação jurídica de benefício decorre da filiação do segurado ao regime da Previdência, regime geral da Previdência Social. Quem são os beneficiários desse regime geral? O segurado, o próprio segurado. Quem que é o segurado? Quem contribui. Ele é o segurado. São as pessoas que possuem um vínculo direto com o INSS, elas estão inscritas é aquele ato formal de tirar lá o PIS, o número do PIS ou o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e filiadas na questão jurídica de exercer uma atividade econômica ou, se for um segurado facultativo, de recolher a primeira contribuição. E tem algumas categorias que nós já vimos: o segurado empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual, segurado especial, segurado facultativo. Esses são os beneficiários segurados que possuem um vínculo direto. Agora, os beneficiários dependentes. Aí nós temos três classes de dependentes. A primeira classe. É importante a gente saber porque cada classe afasta as outras.
Na primeira classe temos o cônjuge. Cônjuge é quem é casado e tem a certidão de casamento. Companheiro ou companheira. Como que eu sei? Pela união estável. Às vezes existe um documento no cartório que reconhece a união estável, às vezes não tem. É uma situação que vai depender de uma ação judicial reconhecer a união estável. O ex-marido ou a ex-mulher que receba pensão alimentícia por ordem judicial, então é um beneficiário da primeira classe, e os filhos menores de 21 anos não emancipados. Aqui, para a Previdência Social, ele manteve a questão dos 21 anos, diferente lá no Direito Civil, 18 anos, tá? Aqui não, 21. O filho inválido de qualquer idade. Aqui, na primeira classe, esses que nós comentamos até agora, não precisa comprovar dependência econômica, porque se presume que todos eles são dependentes financeiramente do segurado principal. Bom, mas na primeira classe nós temos o equiparado a filho, o menor tutelado e o enteado. Apesar de estar na primeira classe, eles precisam de comprovação de dependência econômica para acessar algum dos benefícios. Segunda classe, os pais, desde que comprove dependência econômica em relação ao segurado. Terceira classe, irmão menor de 21 anos, não emancipado, que comprove dependência econômica, irmão inválido de qualquer idade, devendo a incapacidade ser atestado por perícia médica do INSS e comprove dependência econômica. Tá bom, pessoal? Novidade aqui da reforma da Previdência. Será definitivamente excluído da condição de dependente aquele que tiver sido condenado criminalmente por sentença transitada e julgada, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Acontecia antes da reforma, aquela pessoa que participou ali da tentativa do homicídio do segurado, depois receber o benefício da pensão por morte. Então, a reforma veio nesse sentido, de impedir, de excluir essas pessoas, os dependentes que tenham sido condenados por uma decisão aí que não cabe mais recurso, que participou como autor ou coautora, que ele praticou a ação ou auxiliou o coautor ou partícipe de homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra a pessoa do segurado, para receber o benefício. Então, não tinha previsão legal, lembrando que no direito público, a instituição, o ente público só pode fazer aquilo que a lei permite. Importante aqui separar, até nós comentamos a diferença entre benefícios e serviços. Os benefícios serão prestações pecuniárias, prestações em dinheiro, de forma periódica. O serviço é tudo aquilo que não envolva a prestação em dinheiro, como a perícia. A perícia é um serviço realizado aí pelo INSS, palestras, cursos, treinamentos, orientações, requalificação profissional. Vamos entrar aqui precisamente, de forma específica, nas noções gerais dos benefícios previdenciários. Quanto ao segurado,
do segurado. Ele pode receber ali uma aposentadoria por incapacidade permanente. Esse é o novo termo utilizado, tá? O termo anterior era a incapacidade, aposentadoria por invalidez. Agora o termo é aposentadoria por incapacidade permanente. Aposentadoria por idade. Aposentadoria especial são aquelas situações em que, em razão da atividade, o calor, o frio, exige que ele se aposente mais cedo. Auxílio doença, quando o trabalhador ficar doente, ele recebe um benefício. Salário família, salário maternidade, auxílio acidente. E quanto ao dependente, o dependente recebe o quê? Pensão por morte ou auxílio reclusão. Olha, é importante ressaltar que o auxílio reclusão é um benefício para o dependente do segurado que foi preso. Não, é muito criticado esse benefício aí, porque a pessoa fala, a pessoa foi presa e ainda vai receber um benefício, mas o benefício não é para ele, é para o dependente. E esse quadro ilustra bem isso. Carência. Auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, auxílio acidente e aposentadoria por invalidez tem que ter no mínimo 12 contribuições mensais. Tem exceções, aí precisa ver uma lista lá do Ministério da Previdência, essa lista sempre vai sendo atualizada. Aposentadoria por idade e especial, no mínimo 180 contribuições. Salário maternidade para os contribuintes individuais, especiais e facultativos, no mínimo 10 contribuições mensais. Tem umas regrinhas aqui no caso de parto antecipado. Vamos falar um pouquinho aqui da aposentadoria por incapacidade permanente ou a antiga aposentadoria por invalidez. Quais são os requisitos? Estar incapacitado permanentemente para qualquer trabalho. A pessoa não tem mais condições de trabalhar, sofreu ali um AVC, sofreu uma situação e ele está impossibilitado de trabalhar em qualquer atividade. Então, ele é aposentado por invalidez, por uma incapacidade permanente. Quem pode receber esse benefício? Todos os segurados. Qual que é a carência mínima? 12 contribuições. Tem algumas doenças que têm exceções. Ele vai receber uma renda mensal ali de 60%, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição para os homens, 15 anos de contribuição para as mulheres. Pode receber até 100% do salário de benefício, quando a aposentadoria decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional, de doença do trabalho. Qual é o início? O início ali da incapacidade precisa ser requerida dentro de 30 dias. Pode ser suspenso esse benefício se não comparecer na perícia. Pode ter encerrado esse benefício se houve uma recuperação ou retorno voluntário ao trabalho. Isso aqui é um ponto importante, pessoal. Quem está aposentado por invalidez, por incapacidade permanente, não pode trabalhar. Se ele retorna voluntariamente ao trabalho e isso é constatado porque a empresa acaba recolhendo, uma empresa que observa as normas recolhe a contribuição previdenciária e cruza a informação de que ele está recebendo a aposentadoria, está trabalhando, está exercendo atividade voluntária ao trabalho,
e esse benefício pode ser cassado. Hoje, cada vez mais, os sistemas estão interligados. Hoje, o novo termo aqui é aposentadoria programada. Requisitos. Urbanos, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição para homem. 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para mulher. Os professores têm uma redução aí de idade aí para 60 anos, homem, 57 anos, se mulher, necessitando comprovar 25 anos de docência no ensino básico. Os rurais, idade de 60 anos para homem e 55 anos para mulher. Quem pode acessar esse benefício? Todos os segurados. A carência, no mínimo, 180 contribuições. A renda mensal será 60% da média contributiva, adicionado 2% por ano para ultrapassar 20 anos homem e 15 anos mulher. Uma vez aposentado, somente com a morte do segurado, tá? Aposentou, o benefício se mantém, ele só vai ser encerrado com a morte. Aposentadoria especial. São aquelas situações que nós comentamos em que o trabalhador tem uma redução, a empresa tem um adicional, ela recolhe um adicional ali para aposentadoria especial e ele consegue se aposentar mais cedo. No mínimo 55 anos de idade. Essa é uma grande crítica aqui, pessoal, que fizeram na reforma da Previdência. Por quê? Não tinha o requisito idade, só tinha o requisito tempo de atividade. A pessoa preencheu lá 25 anos, 20 anos ou 15 anos. Agora, na reforma, foi incluído o requisito idade. Então, além de ter 15 anos de contribuição, no caso de trabalhos em minas subterrâneas, ou 20 anos de contribuição em contato com o amianto ou trabalho em minas, ou 25 anos em caso de agentes prejudiciais à saúde e a trabalhos perigosos, tem o requisito idade. E pode acontecer da pessoa ter os anos de contribuição e não ter completado a idade. E agora tem esses dois requisitos, tanto a idade como o tempo de contribuição. Beneficiários: segurados empregados, trabalhadores avulsos, os individuais e os filiados à cooperativa de trabalho e produção. A carência, o período mínimo ali, começa em 180 contribuições, vai dar no mínimo ali 15 anos. A renda mensal, 60% em média das contribuições, mais aquela regrinha de 2% por ano que passar os 20 anos para homens e ali para as mulheres uma regrinha diferente. Cessação do pagamento somente também com a morte do segurado. Aposentadoria especial vai ser feita pelo perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP, emitido pela empresa com base na documentação exigida pelas normas de segurança do trabalho. Pode ser convertido tempo de atividade em condições especiais em tempo de atividade comum, somente até a emenda constitucional 103/2019, reforma da Previdência, levando-se em conta a proporcionalidade.
Entretanto, não é possível a conversão de tempo de atividade sob condições comuns em tempo de atividade especial. Você pode pegar o tempo que o trabalhador atua em atividade especial e converter em tempo comum, o contrário não. Outro benefício, aqui a gente falou das aposentadorias, vamos falar um pouquinho de salário família. Salário família tem como requisito ter um filho ou equiparado, menor de 14 anos, ou inválido, e ser segurado de baixa renda, considerado o que é baixa renda, aquele que ganha até R$ 1.503. Essa tabela também esse valor vai se atualizando anualmente. Beneficiários, somente segurados empregados, domésticos avulsos e aposentados por incapacidade permanente, por idade e outras modalidades a partir de 65 anos se homens e 60 se mulher. Nesse benefício aqui não tem carência, não tem carência. A renda mensal, R$ 51,27. Também esse valor vai sendo atualizado anualmente. O início do pagamento é no ato da apresentação da documentação, certidão de nascimento. Precisa também ter a carteirinha de vacinação e frequência escolar. Pode suspender esse benefício na falta da entrega da documentação, encerra-se com a morte do filho ou equiparado, ou quando o filho ou equiparado completar aí 14 anos, salvo ser inválido, pela recuperação do filho inválido. Pelo desemprego do segurado ou término do trabalho avulso. São algumas situações aí que podem encerrar esse benefício. Salário maternidade. Salário maternidade, só para não confundir uma coisa, pessoal, é a licença maternidade, outra coisa é a estabilidade gestante. Qual que é a estabilidade gestante? Ela não pode ser mandada embora da empresa da confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. Beleza. Qual que é a licença? A licença é de 120 dias. E ela é encaminhada para o INSS para receber esse benefício salário maternidade. Requisito: o parto, ou pode ser também a adoção por homens ou mulheres, ou também situações aí em que ocorreu o aborto. Beneficiário todos os segurados. Carência para os empregados, seletistas, avulso, doméstico não tem carência. Para os contribuintes individuais e facultativos, no mínimo 10 contribuições. O início do pagamento, 28 dias antes do parto ou a partir do dia do parto. Em caso de aborto e adoção, a partir da data do requerimento, precisa da entrada do pedido junto ao INSS. Suspensão, nesse caso não tem situação que gera suspensão, e quando encerra o benefício, no término ali dos 120 dias, depois que recebeu ali, passou esse período de licença maternidade. Renda mensal. As trabalhadoras avulsa, a última remuneração integral equivalente ao mês de trabalho, não sujeita ao limite máximo do salário de contribuição, sujeita-se, todavia, ao teto do STF. Empregados domésticos, último salário de contribuição, sujeito ao limite máximo. Segurados contribuintes e facultativos, é uma média aritmética dos últimos 12 salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses, sujeito ao limite máximo do salário de contribuição. Segurados especiais,
um salário, exceto se estiverem contribuindo contribuintes individuais. Como vai ser calculado aqui esse benefício? Auxílio de incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Qual que é o requisito? A incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. No caso aí, principalmente do que a empresa ela paga os 15 primeiros dias, no caso dos trabalhadores empregados. Os beneficiários todos, carência 12 contribuições mensais, ou pode ter casos de nenhuma, conforme a lista do Ministério da Previdência Social. A renda mensal 91% da média contributiva. A suspensão do pagamento quando o segurado não comparecer à perícia periódica ou a comprovação aí do INSS, suspensão em caso de reclusão em regime fechado. A cessação, quando se transformar em uma incapacidade definitiva, daí vai para aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, ou se ele retornar ao trabalho também voluntariamente, pode ser um caso de suspensão do benefício, porque quem está doente não pode trabalhar. Se ele está trabalhando é porque ele deixou de estar doente. Auxílio acidente. Outro benefício aqui da Previdência, pessoal. Qual que é o requisito? Acidente de qualquer natureza que cause redução da capacidade para o trabalho. Quem são os beneficiários? Os empregados, os domésticos, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Não tem carência. A renda mensal é 50% do salário de benefício que deu origem ao benefício de doença do segurado, do auxílio doença do segurado. Início do pagamento a partir do primeiro dia da cessação do auxílio doença originário. Suspensão em caso de retorno da mesma doença que originou. Cessação. Cessação aqui pode se converter em uma aposentadoria ou pela morte aí do segurado. Pensão por morte. A pensão por morte é um benefício pago aos dependentes dos segurados. Requisito: morte do segurado. Tem carência? Não há carência. Não tem carência. Renda mensal: 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até um máximo de 100%. O início do pagamento, quando requerido em 90 dias, na data do óbito, após esse prazo, na data do requerimento. A gente sempre recomenda, para fazer esses cálculos efetivamente, contratar um profissional para fazer depois, com calma, uma apuração do valor real do benefício. Aqui é só para você ter uma noção geral. Suspensão do benefício quando o dependente inválido não comparecer ao exame médico. Cessação do pagamento pela morte do pensionista. Ao completar 21 anos, salvo se for inválido, pela emancipação, ainda que inválido, exceto nesse caso se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior. Para o pensionista inválido pela cessação de invalidez verificada em exame médico
pericial a cargo da Previdência Social. Atualmente é necessário que o segurado tenha efetuado 18 contribuições mensais e 2 anos de união para garantir o direito do cônjuge ou companheiro de gozar pensão por morte, por prazo superior a 4 meses. Se o segurado falecer sem ter cumprido as 18 contribuições mensais ou tiver menos de 2 anos de união, deixará o benefício da pensão por morte para seus dependentes pelo período de até 4 meses. No entanto, se o segurado tiver cumprido as 18 contribuições, ou se o óbito for decorrente de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, mesmo que o segurado não tenha cumprido as 18 contribuições necessárias, deixará a pensão por morte por período variável a depender da idade do cônjuge sobrevivente, conforme a tabela. Essa tabela, pessoal, veio também aí numa reforma que não existia. Isso aqui é só para companheiro ou companheiro. A idade da companheira do companheiro, vamos pegar aqui, menor de 21 anos. A duração do benefício será de 3 anos. A partir de 21 até 26 anos, 6 anos. Para ser vitalício, a idade do companheiro ou da companheira no óbito do segurado precisa ser a partir de 44 anos. Para os demais dependentes, o escalonamento não é aplicável. Tá? Esse escalonamento é aplicado em relação ao companheiro ou cônjuge. Ok? Auxílio reclusão. Recolhimento do segurado à prisão sob regime fechado, desde que seu último salário de contribuição seja inferior ou igual a 1.000, e esse valor também vai atualizando todo ano, considerado aí baixa renda. Nesse momento aí, R$ 1.503,25. Beneficiários, dependentes de todas as categorias de segurados. Carência, 24 meses, isso é uma novidade. Renda mensal, salário mínimo. Início do pagamento, as mesmas regras da pensão por morte. Pode suspender no caso de fuga, recebimento de auxílio-doença, se o dependente deixar de apresentar atestado, quando o segurado deixar a prisão por livramento condicional, por cumprimento da pena em regime aberto ou prisão albergue. Cessação do pagamento pela perda da qualidade dependente com a extinção da última cota individual, se o segurado passar a receber aposentadoria pelo óbito do segurado na data da soltura. O exercício da atividade remunerada pelo segurado recluso não acarreta perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão por seus dependentes. O fato de ele estar trabalhando lá não interfere nesse ponto. As mesmas regras de prazo aplicáveis à pensão por morte aplicam-se também ao auxílio reclusão. Acúmulo de benefícios para a gente finalizar aqui, pessoal. Não poderão ser acumulados aposentadoria com auxílio-doença, mais de uma aposentadoria aqui no regime geral. Eu posso ter uma aposentadoria no regime geral e uma no regime complementar e outra no regime próprio. Eu não posso ter dentro do mesmo regime, no regime geral. Aposentadoria com abono de permanência em serviço, salário maternidade com auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mais de um auxílio-acidente, mais de uma pensão deixada por cônjuge,
mais de uma pensão deixada por companheiro ou companheira, mais de uma pensão deixada por cônjuge e companheiro ou companheira, auxílio acidente com qualquer aposentadoria. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com outro benefício de prestação continuada, exceto pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço. Pessoal, tem muitas regras, muitas exceções. O que precisamos ter aqui como noção geral, que é o que é proposto aqui, porque quando você precisar, você vai procurar um profissional aí qualificado para te auxiliar, é você ter uma noção dos principais conceitos lá da Previdência, da Seguridade, Previdência, Assistência e Saúde, não confundir LOAS com aposentadoria, saber o que é um segurado obrigatório, segurado facultativo, manutenção, perda da qualidade segurado, que existe uma contribuição, existe alíquotas, mas existem também os benefícios da aposentadoria. Nós vimos aí 3 tipos de aposentadoria: aposentadoria especial, aposentadoria programada, aposentadoria por incapacidade permanente. Vimos aí 3 auxílios, né? Auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio acidente. 3 auxílios. 2 salários, salário maternidade, salário família. E uma pensão. 3, 3, 2, 1. Para você memorizar também um macete aí de concurso para você memorizar os benefícios da Previdência Social. Bastante conteúdo, né, pessoal? Bacana. Espero encontrar vocês aí na próxima aula. Um abraço, até mais.